Você já sentiu que a sua vida está em pausa, como se você estivesse caminhando com o coração cansado e sem saber o que vem depois? Talvez você já esteja há um tempo esperando uma resposta, um sinal, uma mudança, e a única coisa que você vê é silêncio. Aquele tipo de silêncio que faz barulho na alma. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus ainda não terminou com você. Na verdade, no meio desse aparente estancamento, Ele está preparando algo que você ainda não consegue imaginar. Hoje Deus te diz: resista, porque o melhor ainda está por vir. Então, antes de continuar, eu quero te convidar a escrever nos comentários esta declaração de fé. Senhor, mesmo sem ver tudo com clareza, eu confio que Tu estás agindo. Eu não vou soltar a Tua promessa. Essas palavras podem ser o primeiro passo para uma nova fase na sua vida. Número 1. Um futuro cheio de paz e esperança. Jeremias 29, versículo 11. Repare que há algo poderoso nessa promessa que encontramos em Jeremias 29. Deus diz claramente: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha, isso não é qualquer frase bonita para te motivar numa segunda-feira de manhã. Não. Isso é uma declaração divina, direta ao coração de quem hoje se sente confuso, ferido ou preso numa situação que não entende. Talvez você mesmo esteja num momento de incerteza, onde nada parece fazer sentido. Mas é justamente aí, no meio do caos, que Deus quer te lembrar que Ele não perdeu o controle. Esse versículo foi dito num momento duríssimo para o povo de Israel. Eles estavam no exílio, em terra estrangeira, longe do seu lar e sem enxergar saída. E sabe de uma coisa? É no meio dessa escuridão que Deus lhes fala de paz, de esperança, de um futuro promissor. Isso me comove, porque se Deus lhes prometeu isso quando tudo parecia perdido, então também pode falar com você hoje, quando você sente que os seus próprios sonhos estão se apagando. Essa mensagem não é apenas um consolo, é uma garantia. Deus tem um plano. E não qualquer plano, mas um plano de bem. Às vezes, é tão difícil acreditar nisso, não é? Duvidamos, nos desesperamos, sentimos que o tempo passa e nada melhora, que nossos esforços não dão fruto. Mas essa dúvida vem de ver tudo com olhos humanos, sem lembrar que o Deus que fez os céus e a terra também está traçando com precisão cada passo do seu caminho. E sim, entendemos que há momentos em que parece que o silêncio de Deus é um não. Mas muitas vezes, esse silêncio é na verdade um espera, estou trabalhando em algo muito maior do que você imagina. E o mais lindo de tudo é que o bem-estar de que Deus fala não significa uma vida sem provas, mas uma vida com propósito no meio delas. Porque o verdadeiro bem-estar não se trata apenas de circunstâncias externas, e sim da paz que Ele coloca no seu coração. Aquela paz que não depende do que você tem ou do que você conquista, mas de saber que você não está sozinho, que Deus está ali, vendo o panorama completo, enquanto você só consegue ver uma esquina. E sabe o que mais? O mesmo Deus que falou a um povo cativo continua falando hoje, continua dizendo: eu não me esqueci de você, meus planos para você não venceram. Talvez você sinta que está no seu próprio exílio, longe das suas metas, do que você sonhou, com a alma cansada. Mas isso não significa que Deus se afastou. Pelo contrário, muitas vezes Ele se revela com mais força nesses momentos em que já não conseguimos nos sustentar por conta própria. E quando você sentir que tudo parou, que nada avança, ali também está Deus. Porque os planos que parecem falhar ou parar não são sinais de derrota, mas oportunidades de redirecionamento. O que você vê como perda pode ser a porta para uma bênção muito maior. De fato, alguns dos maiores milagres começam nos lugares onde pensamos que já não havia nada a esperar. Então eu te digo isso de todo o coração. Não tema o futuro. Entregue seus medos a Deus. Fale com Ele com sinceridade.
Conte o que dói e o que você já não entende. E depois, confie. Agradeça até antes de ver o resultado, porque a fé verdadeira não espera ver para crer. Ela crê e então vê. Lembre-se de que Deus é especialista em transformar escombros em alicerces e ruínas em palácios de bênção. Ele continua escrevendo a sua história e não vai terminar até que o bem e a misericórdia te alcancem todos os dias da sua vida. Você crê? Então, não solte essa promessa, porque o melhor está a caminho. Número 2. A vitória de Cristo é a nossa esperança. João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus em João 16 não são uma simples frase de encorajamento. São uma declaração poderosa, uma promessa firme que atravessa séculos e continua falando ao coração ferido de cada crente. Jesus não nos vendeu uma vida sem problemas. Pelo contrário, ele foi claro: haverá lutas, haverá dor, haverá dias em que você vai querer jogar a toalha. Mas ali mesmo, bem no meio dessa tempestade, ele te diz: confie, eu já venci. E isso muda tudo, porque você não está lutando por uma vitória incerta. Você está caminhando a partir de uma vitória garantida. A cruz não foi uma derrota, foi o início da sua libertação. O inimigo achou que tinha vencido quando viu Jesus pendurado, mas no terceiro dia a história mudou para sempre. Então, se ele venceu até a morte, que situação na sua vida poderia te deixar sem saída? Claro que há dias escuros, momentos em que parece que a dor não acaba. Às vezes você se pergunta se está fazendo algo errado, se Deus está te castigando ou se simplesmente se esqueceu de você. E eu entendo. Acontece com todos nós, mas deixa eu te dizer uma coisa: sofrer não significa que você está fora do plano de Deus. Muitas vezes, as provas mais duras são as que mais nos aproximam do propósito dele. Não porque ele queira te ver sofrer, mas porque no meio da fraqueza, ele revela o seu poder de formas que jamais conseguiríamos ver no conforto. Agora, pense nos discípulos. Quando Jesus morreu, o mundo deles desabou. Eles deixaram tudo para segui-lo e agora, tudo parecia perdido. A esperança estava enterrada numa sepultura. Mas quando Cristo ressuscitou, aquela tristeza se transformou em coragem. Homens que tinham fugido agora estavam dispostos a morrer por ele. Por quê? Porque entenderam que a vitória não se mede pelo que você vê no momento, mas pelo que Deus já fez e prometeu cumprir. Essa é a chave. Às vezes a batalha é dura, mas você não está sozinho. Deus te sustenta a cada passo, mesmo quando você sente que não aguenta mais. A presença dele não desaparece na adversidade. Na verdade, muitas vezes é justamente ali que você mais consegue senti-la. Quando tudo balança, a mão dele permanece firme. E quando não te restarem forças, aí entra a graça dele. Porque sim, há momentos em que você não vai conseguir, mas nunca foi só sobre você. É sobre ele em você. Então, quando você se sentir cansado, quando seus pensamentos disserem que já não vale a pena continuar, lembre-se disso. A vitória não depende de como você se sente hoje. Depende do que Jesus já conquistou. Agarre-se a isso. Coloque seus olhos na cruz, mas também no túmulo vazio. Ali está a evidência de que a sua história não termina em derrota. Não ignore a dor, mas também não fique preso nela. Ore, clame, fale com Deus do fundo do seu coração e diga: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio que tu venceste por mim. E se tu venceste, eu também vencerei. Não é uma ilusão, é uma verdade eterna. Jesus venceu o mundo e essa vitória também é sua. Cada dia é uma oportunidade de viver com essa convicção. Você pode começar suas manhãs não com medo, mas com gratidão. Agradeça pelo que ele já venceu por você, pelo que ele está fazendo mesmo que você ainda não veja. Leia a palavra dele. Encha sua mente com promessas, não com preocupações.
E se puder, conte para mais alguém, porque quando você compartilha esperança, você também a fortalece. Não se esqueça, você não está caminhando em direção à vitória. Você está caminhando a partir dela, porque Jesus já venceu por você. Número 3. Quando você não entender o presente, confie nos propósitos dele. Romanos 8, versículo 28. Às vezes olhamos para a nossa vida e tudo parece fora do lugar, como se as peças não se encaixassem, como se Deus tivesse ficado em silêncio justamente quando mais precisávamos. Mas repare nesta promessa de Romanos 8, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas ou as coisas boas, diz todas, e isso inclui as lágrimas, os fracassos, as portas fechadas, até mesmo os momentos em que você pensou: o que eu estou fazendo com a minha vida? Deus não improvisa. Ele não precisa refazer o plano dele com você porque você cometeu erros. Ele já sabia cada um dos seus passos, inclusive os que você deu na direção errada. E mesmo assim, escolheu te usar. Porque ele é assim. Ele pega o que você vê como ruína e transforma em alicerce. Você vê um coração quebrado e ele já está vendo como vai usar isso para abençoar outras pessoas. Nada se desperdiça nas mãos de Deus. E sim, claro que é difícil entender quando você está no meio da dor. Quando a traição machuca, quando você perde algo que amava, quando seus planos desmoronam sem explicação. Mas é aí que essa palavra ganha ainda mais vida. Porque confiar quando tudo vai bem, qualquer um faz. A verdadeira fé se prova quando você diz: Senhor, eu não entendo nada, mas continuo crendo que tu estás agindo a meu favor. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, esquecido numa prisão por anos. Tudo na história dele parecia gritar fracasso. Mas Deus estava preparando. Cada queda fazia parte do caminho para o propósito. No final, ele foi instrumento para salvar uma nação inteira. Você imagina se José tivesse desistido antes de ver o fim? Assim como ele, talvez hoje você esteja na parte desconfortável da sua história. Mas isso não significa que Deus não esteja escrevendo algo lindo. E olha, não se trata de negar a dor. Claro que dói. Claro que a gente pergunta: por que eu? Mas até essas perguntas podem fazer parte do processo. Deus não se ofende porque você duvida. Ele quer que você fale com ele, que abra o coração, que chore se for preciso, mas que não solte a mão dele, porque ele está mais perto do que você imagina. Às vezes, a maior prova de fé não é um grito de vitória, e sim um sussurro fraco que diz: eu ainda confio em ti. E sabe de uma coisa? Quando você começa a enxergar com olhos de fé, você também passa a notar pequenos detalhes que antes deixava passar. Aquela palavra de ânimo inesperada, aquela pessoa que apareceu justamente quando você estava prestes a desistir. Aquela paz que não faz sentido, mas que se instala no meio do caos. Tudo isso é evidência de que Deus está agindo, mesmo que em silêncio. Você se anima a olhar para a sua vida com outros olhos? Talvez você não entenda o porquê, mas pode confiar no pra quê. Nada está fora do controle dele, nem mesmo aquele erro que você considera imperdoável. Ele pode redimir, ele pode transformar. Mas você precisa entregar, precisa parar de carregar isso sozinho e dizer: Senhor, está aqui, faz o que só tu sabes fazer. E um conselho prático: tenha um pequeno diário, escreva a cada semana algo que pareça negativo. Anote como você se sente, o que te preocupa. E depois, com o tempo, volte e leia essas páginas. Você vai se surpreender ao ver como Deus foi usando cada situação, cada lágrima, cada espera, para te levar exatamente para onde você precisava estar. Porque é isso que ele faz. Ele não elimina a dor, mas transforma em propósito. Então, não perca a fé. Mesmo que você não entenda o presente, confie nos propósitos dele, porque para os que amam a Deus, absolutamente tudo coopera para o bem. E isso inclui a sua história.
Número 4. Confie em Deus e Ele guiará os seus passos. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Há momentos em que sentimos que estamos caminhando sem rumo, como se cada decisão que tomamos nos deixasse mais confusos do que antes. E nesses momentos, Provérbios 3 aparece como uma bússola direto ao coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse trecho não é apenas um convite, é uma promessa. Uma promessa de que, se decidirmos confiar, o próprio Deus vai se encarregar de nos mostrar o caminho certo, mesmo quando não enxergamos com clareza. Mas, claro, confiar nem sempre é fácil. Nós queremos entender tudo, ter o controle, planejar cada passo. E quando algo não sai como esperávamos, começamos a duvidar, a pensar que erramos ou que Deus se esqueceu de nós. Já aconteceu com você? Acontece com todos nós. Queremos soluções rápidas, sinais claros, resultados imediatos. Mas a vida com Deus não é sobre velocidade, é sobre direção. Ele não te leva pelo caminho mais curto, e sim pelo melhor. A chave está em soltar, em parar de se apoiar apenas no próprio entendimento. Porque, sejamos sinceros, quantas vezes a nossa própria prudência já falhou? Achamos que tínhamos tudo sob controle e acabamos enredados. É aí que entra a sabedoria de Deus, que vê o panorama completo. Ele vê o que você não consegue ver e sabe o que você ainda não entende. E quando você o reconhece em todos os seus caminhos, não só nos grandes, mas também nos pequenos, você começa a caminhar com mais segurança, mais paz, mais propósito. Pense na história de Gideão, um homem que não se sentia suficiente, que não entendia por que Deus o tinha escolhido. Mas Deus mostrou a ele que não se tratava de ter o maior exército ou as melhores estratégias. Tratava-se de confiar, de obedecer mesmo quando não fazia sentido. E foi essa obediência que levou à vitória. O mesmo acontece com você. Talvez hoje você não entenda por que Deus está te pedindo para esperar, para soltar, para tomar uma decisão difícil. Mas se você confiar, Ele endireitará o seu caminho. Confiar em Deus também significa reconhecê-lo em cada área. Na sua família, nas suas finanças, nas suas decisões do dia a dia. Não é apenas uma oração ao começar o dia. É uma atitude constante de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Guia-me até nisso. E quando você faz isso, começa a ver como Ele se manifesta até nos detalhes. Uma conversa, uma oportunidade, uma porta que se abre ou uma que se fecha para te livrar de um mal. Porque sim, às vezes a resposta de Deus é um não, mas até isso faz parte do cuidado dele. Talvez hoje você esteja nesse ponto em que não sabe o que fazer, em que tudo parece confuso e você está cansado de depender só de si mesmo. Se for assim, essa palavra é para você. Deus não te largou. Ele quer ser o seu guia, a sua direção, o seu descanso. Mas você precisa entregar a Ele o volante. Não o use apenas como copiloto quando as coisas saem do controle. Dê a Ele o primeiro lugar. Pergunte, escute, obedeça. E você vai ver como, pouco a pouco, as peças começam a se encaixar. Torne isso prático. Antes da sua próxima decisão importante, pare, ore, diga: Deus, eu não quero me mover sem Ti. E então observe. Anote o que acontece. Talvez você não veja o resultado no mesmo dia, mas eu te garanto que com o tempo você vai olhar para trás e dizer: Obrigado, Senhor, por ter endireitado o meu caminho. Porque essa é a promessa. Quando você confia de coração e reconhece a voz dele, ele se encarrega de te guiar, te cuidar e te levar por onde você realmente precisa ir. Caminhe seguro, porque ele vai à sua frente. Número 5. Não te desampararei, nem te deixarei. Hebreus 13, versículo 5. Quando tudo se move, quando a incerteza te sacode e as promessas humanas falham,
há uma verdade que permanece firme como uma rocha. Deus disse: não te desampararei, nem te deixarei. Hebreus 13:5 não é uma frase para enfeitar um caderno, é uma promessa para sustentar a sua alma. Porque mesmo que o mundo mude, Deus não muda. Mesmo que as pessoas venham e vão, Ele permanece. Mesmo que você se sinta fraco ou confuso, a presença dele não depende das suas emoções, e sim da fidelidade dele. E isso, acredite, é suficiente para continuar. Às vezes, é difícil enxergar isso, porque sim, há momentos em que a solidão pesa, em que tudo parece contra você, em que você se pergunta se Deus de verdade está aí ou se você está apenas falando no vazio. Mas deixa eu te dizer algo de todo o coração. A ausência de barulho não é a ausência de Deus. Ele nem sempre chega com estrondos ou respostas instantâneas. Às vezes, ele se apresenta num sussurro, numa paz que você não entende, numa força interior que não vem de você, mas dele. Pense em Elias. Depois de um momento de uma grande vitória, ele caiu numa tristeza profunda. Sentiu-se sozinho, esgotado, sem forças para continuar. E ali, numa caverna, sem mais ninguém por perto, Deus não gritou nem o repreendeu. Simplesmente falou com uma voz mansa e suave. Percebe? Deus não abandona quando você está no chão. Pelo contrário, é ali que ele mais se aproxima. Porque ele não está com você apenas nos picos, ele também desce com você aos vales. Ele não é um Deus de só quando você está bem. Ele é o Deus que fica mesmo quando você já não aguenta mais. E essa presença muda tudo. Nem sempre muda as circunstâncias de imediato, mas muda você. Te dá paz, direção, consolo. Te lembra que você não está lutando sozinho, que existe um plano maior do que a sua dor e que cada passo que você dá acompanhado. A promessa "não te deixarei" não é condicional. Não depende de você ter orado o suficiente hoje, nem de você ter feito tudo perfeito. Depende do caráter imutável de um Deus que decidiu permanecer com você para sempre. Olha, muitas vezes a gente confunde solidão com estar sozinho. Você pode estar cercado de gente e ainda assim se sentir vazio por dentro. Mas quando você aprende a reconhecer Deus no seu dia a dia, até nos momentos mais simples, essa solidão começa a perder força. A presença de Deus não é um conceito religioso, é uma realidade viva. Você pode experimentá-la. Como? Por meio de uma oração sincera, da adoração, de ler a palavra dele sem pressa, mas também se cercando de pessoas que compartilham a sua fé. Porque Deus também fala por meio de outros. E atenção, eu não estou dizendo que a vida vai ser cor-de-rosa. Haverá lutas, haverá dias em que você vai sentir que tudo está desabando. Mas é justamente aí que você precisa lembrar dessa promessa. Não te deixarei. Repita, escreva, declare. Faça disso parte de você. Porque quanto mais você se agarrar a essa verdade, mais força você vai encontrar. Não por causa do que você faz, mas por causa do que ele é. Se hoje você está atravessando um momento de solidão, não carregue isso em silêncio. Não se feche. Permita que Deus entre nessa parte quebrada do seu coração. Ele não apenas te acompanha, ele também te restaura. E se você precisa de uma ação concreta, faça isto. Ao acordar, repita em voz alta: Deus, eu sei que tu não me deixas, eu sei que tu estás comigo. E antes de dormir, faça o mesmo. Encha-se dessa verdade, porque mesmo que todo o resto mude, isso nunca vai mudar. Deus não te desampara, não te deixa, não se cansa de você. Então caminhe de cabeça erguida mesmo que você esteja no meio do vale, porque você não está caminhando sozinho. O Deus que fez os céus caminha ao seu lado e não pretende ir embora. Jamais. Número 6. Não temas, eu sou o teu Deus que te sustenta. Isaías 41, versículo 10. Há momentos na vida em que o medo aparece sem avisar. Ele pode chegar por uma notícia ruim, por uma decisão difícil ou simplesmente pela incerteza do amanhã.
E quando esse temor se instala no coração, ele pode nos paralisar. Mas repare bem no que diz Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não é um simples conselho, é uma declaração direta do céu. É Deus falando com você, dizendo que você não está sozinho, que você não precisa carregar tudo, que Ele está presente e que vai te sustentar. A frase "não temas" não vem com condições. Deus não diz "não temas se tudo estiver bem" ou "não temas se você tiver tudo sob controle". Ele diz isso sabendo que vão existir momentos em que você não vai enxergar saída. Momentos em que a sua força vai acabar e você não vai ter respostas. É aí, justamente aí, que ele entra com o poder dele. Porque onde as suas forças terminam, as dele mal começam. O medo, claro, é uma emoção humana. E não é errado senti-lo. O problema é quando deixamos o medo governar as nossas decisões, quando deixamos de avançar por medo de fracassar, de perder, de não ser suficiente. Mas esse versículo é um convite claro para olhar além do medo e levantar a cabeça. Porque se o Deus do universo diz que está com você, o que realmente pode te derrotar? Isso não é arrogância, é fé. E essa fé não se apoia nas suas capacidades, e sim na fidelidade daquele que nunca perdeu uma batalha. Jeremias viveu isso na própria pele. Era jovem, inseguro, e Deus o chamou para uma tarefa gigantesca. A reação dele? Medo. Ele quis dar desculpas, mas Deus respondeu com firmeza: não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás. E isso foi suficiente. Jeremias não foi perfeito, teve dúvidas, sentiu-se esgotado muitas vezes, mas nunca esteve sozinho. A presença de Deus o sustentou, o encorajou, o empurrou a continuar mesmo quando tudo parecia contra ele. E o mesmo pode acontecer com você. Não importa se você se sente fraco, atrapalhado ou sem recursos. Deus não está procurando os mais capazes. Ele está procurando corações dispostos. Porque quando você diz sim, Ele cuida do resto. Agora, essa força divina não aparece como num passe de mágica. É preciso buscá-la. E nós a encontramos na intimidade com Deus. Por meio da oração, de ler a palavra dele, de adorar mesmo quando você não tem vontade. Cada vez que você se conecta com ele, você está recarregando o seu espírito. E isso, acredite, faz toda a diferença. Porque não é a mesma coisa enfrentar a vida com as próprias forças e enfrentá-la sustentado pelo Criador. E sim, o medo pode voltar. Mesmo depois de você ter visto milagres, mesmo conhecendo a palavra, haverá dias em que o temor vai sussurrar mentiras. Mas é aí que você precisa lembrar. Lembrar quem é o seu Deus, lembrar de onde Ele te tirou, lembrar de tudo o que Ele já fez na sua vida. E, acima de tudo, lembrar Isaías 41. Diga em voz alta se for preciso. Escreva, cante, declare sobre a sua situação. Eu não temerei, porque o meu Deus me sustenta. Essa verdade é mais forte do que qualquer pensamento negativo. Não deixe que o medo te roube o que Deus quer te dar. Existem bênçãos preparadas para você, mas muitas vezes elas estão do outro lado do medo. E para chegar até lá, você precisa caminhar pela fé. Uma fé que não nega o temor, mas o vence com a certeza de que Deus vai com você. Então, quando você sentir que está vacilando, não se desespere. Olhe para o céu, respire fundo e repita: Ele me sustenta. Não é uma frase bonita, é uma verdade eterna. Deus não vai te soltar. Ele vai te dar forças para continuar, para resistir, para alcançar esse futuro cheio de propósito e bênção que Ele já preparou para você. Caminhe com segurança, porque o Rei dos Reis vai com você, e quando Ele te diz, não temas, é porque a vitória já está garantida. Número 7. Força em Cristo para tudo. Filipenses 4, versículo 13.
Há momentos em que você simplesmente não aguenta mais. Seu corpo está cansado, sua mente sobrecarregada e seu coração cheio de dúvidas. E bem ali, quando parece que não há forças nem para dar mais um passo, aparece esta verdade poderosa de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é apenas uma frase bonita para colar na parede, é um grito de guerra, é a certeza de que mesmo que as suas forças acabem, as de Cristo nunca vão acabar. Repare que esse versículo não foi escrito a partir do conforto ou do sucesso. Paulo o escreveu de dentro de uma prisão. Você imagina? Preso, sem saber o que aconteceria no dia seguinte, e ainda assim dizendo, tudo posso. Como isso é possível? Porque a força dele não vinha do que estava fora, mas de uma fonte inesgotável. Cristo. Isso nos ensina algo essencial. Não precisamos que tudo esteja perfeito para ter paz. Precisamos estar conectados com aquele que é perfeito. Muitas vezes nós nos pressionamos demais. Achamos que temos que ser fortes, sempre positivos, sempre resolvendo tudo. E quando não conseguimos, sentimos que estamos falhando. Mas reconhecer as nossas limitações não é derrota. É o primeiro passo para depender de Deus. E quando você depende dele, acontece algo incrível. Ele te sustenta. Ele te dá novas forças. Ele coloca em você uma capacidade que vai além do natural. Cristo não veio para te fazer sentir capaz por conta própria. Ele veio para viver em você, lutar com você, fortalecer você nas batalhas. Essa é a diferença. Você não está sozinho. Você não precisa carregar tudo. Você pode soltar, respirar e dizer, Senhor, Tu em mim podes o que eu não posso. E acredite, isso muda tudo. O tudo posso não significa que não haverá dificuldades. Não quer dizer que você vai ter uma vida sem provas. Na verdade, muitas vezes você vai ter que atravessar momentos muito duros. Mas é aí que está o ponto. Mesmo no meio disso, você pode. Não por causa dos seus recursos, mas porque o Deus que não conhece limites vive dentro de você. Ele não te chama para evitar as provas, ele te chama para enfrentá-las com a força dele. Paulo, em suas cartas, não fala apenas de vitória. Ele também conta que passou por fome, por perseguição, por angústias, mas nunca perdeu a fé, porque sabia de onde vinha a força dele. E nós, nos nossos próprios cativeiros, seja ansiedade, dor, falta de recursos, pressão familiar ou medo do futuro, podemos viver essa mesma realidade. Você não precisa esperar as coisas melhorarem para se levantar. Você pode se levantar agora com a força que Cristo te dá. E quando você sentir que não é suficiente, lembre-se, Cristo já é suficiente. Quando a sua mente disser não posso, responda, é verdade, eu não posso, mas Cristo em mim sim pode. Essa é a atitude. Não se trata de negar a dificuldade, e sim de afirmar a verdade que está acima dela. Comece o seu dia orando com sinceridade. Diga, Senhor, sem ti eu não consigo, mas contigo tudo posso. E então haja. Dê esse passo que te custa. Enfrente esse desafio. Não a partir da sua fraqueza, mas a partir da força daquele que te sustenta. Anote seus desafios. Escreva. E ao lado de cada um, escreva. Cristo me fortalece. Lembre-se do que você já superou, daquelas vezes em que você achou que não conseguiria, mas conseguiu. Por quê? Porque Deus estava com você. E hoje não é diferente, então não pare. Não tema o cansaço nem o desafio. O tudo posso não é arrogância, é dependência. É saber que, mesmo que as suas forças acabem, Deus nunca chega atrasado. Ele chega exatamente quando você precisa, e com Ele tudo é possível. Porque você não está caminhando apenas com as suas pernas, você está avançando com o respaldo do Todo-Poderoso. Número 8. Esforça-te e tem bom ânimo, Deus está contigo. Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Estas
Não são palavras suaves nem sugestões opcionais. É uma ordem de Deus, firme, direta, mas cheia de promessa. Porque Ele não está dizendo tem bom ânimo de longe. Não. Ele diz isso enquanto caminha com você, enquanto sustenta cada um dos seus passos. Essa ordem divina não nasce de um capricho nem de um desejo de te colocar à prova. Nasce do coração de um pai que sabe o que vem, que conhece o seu potencial e que te promete a presença dele em cada desafio. Repare que essa ordem Deus deu a Josué justamente antes de entrar para conquistar a terra prometida. Não foi depois da vitória, nem quando tudo já estava resolvido. Foi antes. Foi quando o medo era grande, quando as expectativas eram altas e quando as comparações com Moisés pesavam como uma montanha. Já aconteceu com você? Já te deram responsabilidades que você sente que são grandes demais? Já te colocaram em situações em que você não sabe se vai dar conta de tudo? Pois é aí que entra esse esforça-te e tem bom ânimo. E é que a coragem que Deus espera de você não é uma coragem que ignora o medo. Pelo contrário, é uma coragem que reconhece o medo, mas não desiste. Porque o verdadeiro valor não é agir sem temor, e sim avançar apesar dele. E você pode fazer isso porque você não caminha sozinho. A chave está na segunda parte do versículo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa muda tudo. O esforço que Deus pede não é só físico, é mental, emocional, espiritual. É levantar todos os dias e decidir não se deixar vencer. É tomar decisões difíceis pela fé, continuar crendo quando portas se fecham, continuar orando quando parece que nada se move. E é aí que você precisa de coragem. Coragem para não recuar. Coragem para continuar amando, servindo, semeando, mesmo quando você ainda não vê o fruto. Josué tinha que conduzir um povo inteiro a uma terra que eles nunca tinham pisado. E cada passo estava cheio de desafios. Cidades fortificadas, povos hostis, batalhas pela frente. Mas o que o sustentou foi saber que Deus ia adiante dele. O mesmo vale para a sua vida. Não importa quão grandes pareçam os gigantes que você enfrenta, Deus é maior. E se Ele vai com você, por que temer? Agora, eu sei que há dias em que simplesmente dá vontade de parar. Dias em que o cansaço, a frustração ou a dúvida te atingem com força. Mas é aí que a voz de Deus soa ainda mais forte. Não temas, nem te espantes. E sabe por que você não deve desanimar? Porque existe uma meta. Porque existem promessas, porque existe um propósito que você ainda não viu se cumprir, e porque aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Para manter essa coragem viva, você precisa encher a sua mente com a palavra dele, se cercar de pessoas que te incentivem a continuar e falar com Deus todos os dias, como quem fala com o melhor amigo. Conte a Ele o que dói, o que te dá medo, o que você não entende. Mas não pare de falar com Ele, porque quanto mais você o conhece, mais fácil fica confiar que Ele não vai te deixar no meio do caminho. E eu te deixo um conselho prático. Comece cada manhã lendo Josué 1:9. Repita em voz alta. Declare sobre o seu dia, suas decisões, suas lutas. E então vá enfrentar o que vier de cabeça erguida, porque você não está sozinho. Anote as suas vitórias, até as pequenas, e quando o desânimo chegar, volte e leia. Olhe para trás e lembre-se, se Deus esteve ontem, também estará hoje e amanhã. Coragem não é um momento, é um estilo de vida. É caminhar sabendo que mesmo que o caminho seja difícil, a companhia é perfeita. Então esforça-te, tem bom ânimo e confie, porque o Deus que te chamou é o mesmo que te sustenta, e com Ele, tudo o que parecia impossível se torna alcançável. Número 9. Tribulação que forja caráter e alimenta a esperança. Romanos 5, versículo 3 e 5. Quando chegam os momentos difíceis, é fácil pensar que Deus se esqueceu de nós ou que simplesmente estamos atravessando uma fase ruim, sem sentido. Mas a verdade é outra.
Romanos 5 nos lembra algo profundo e poderoso. A tribulação não é um erro no caminho. É parte do processo que Deus usa para formar em nós algo eterno. A tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Não se trata apenas de aguentar, mas de permitir que essa dificuldade trabalhe dentro de você, formando caráter, maturidade e uma esperança firme que não se quebra. Sabe, aquilo que hoje te custa pode ser exatamente o que amanhã vai se tornar a sua maior fortaleza. Porque Deus não desperdiça nada, nem uma lágrima, nem uma noite de angústia, nem um momento de incerteza. Ele usa tudo, ele transforma tudo, porque no reino dele a dor não é castigo, é preparação, é formação. É como o fogo que purifica o ouro, queima sim, mas também revela o que é valioso. E quando Paulo escreveu essas palavras, ele não escreveu de um lugar confortável. Ele sabia o que era sofrer. Naufrágios, perseguições, prisões, traições, mas também sabia que cada prova estava empurrando ele para mais perto do coração de Deus. Que a fé dele não era teoria, era experiência vivida. E por isso ele podia dizer com total convicção que essa sequência, tribulação para paciência, para experiência, para esperança, não é uma fórmula vazia, é real. A paciência de que a Bíblia fala não é ficar de braços cruzados esperando tudo passar. Não, é uma atitude ativa, é constância firme, é continuar caminhando mesmo doendo, é olhar para frente mesmo sem ver o fim do túnel. Cada vez que você permanece de pé no meio da tempestade, a sua fé fica mais resistente. E isso, pouco a pouco, forma caráter. Um caráter que já não depende das circunstâncias, mas do que Deus semeou em você. Então chega a esperança, mas não uma esperança superficial, daquelas que dizem, tomara que melhore, sem convicção. Não, é uma esperança bíblica, firme, profunda, baseada no caráter de um Deus que não mente, que cumpre o que promete, que não abandona os seus filhos. Uma esperança que, como diz o texto, não traz confusão, porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Talvez não no tempo que você espera, mas no tempo perfeito. Você tem se sentido como se as provas não parassem? Como se uma dificuldade mal terminasse e outra já começasse? É normal se sentir esgotado. Mas é justamente aí, no meio desse desgaste, que Deus está forjando algo em você que vai além do que é temporal. Talvez você não veja agora, mas a cada passo que você dá, a cada vez que você escolhe não desistir, você está crescendo. Você está avançando. Você está sendo moldado. Da próxima vez que você enfrentar uma prova, em vez de perguntar, por que eu? Experimente perguntar, o que Deus quer formar em mim com isso? Essa pergunta muda a perspectiva. Ela te coloca numa posição de aprendizado, de fé ativa, de transformação. E não guarde o que você viveu, porque a sua história, o seu processo, as suas cicatrizes podem ser a resposta que alguém mais precisa ouvir. Você pode transformar essa dor em testemunho, essa luta em motivação para outros. Deus não quer agir apenas em você. Ele também quer agir por meio de você. Então sim, resista, não perca a fé, porque tudo isso, mesmo que hoje você não entenda, está produzindo algo eterno, algo que vale a pena, algo que vai dar fruto, algo que vai te tornar mais forte, mais firme, mais parecido com Cristo, porque a tribulação forja caráter, e esse caráter sustenta uma esperança que não se quebra. E essa esperança é o que vai te sustentar todos os dias da sua vida. Número 10. Seja forte e corajoso. Deus não vai te abandonar. Deuteronômio 31, versículo 6. Quando Deus te diz, esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Ele não está lançando uma frase para te motivar de forma superficial. É uma instrução direta, sim, mas também é uma promessa cheia de poder. Ele não está dizendo para você ser forte pelos seus próprios meios, nem para se manter firme por simples orgulho.
Ele diz isso porque já decidiu te acompanhar, porque a presença dele te sustenta mesmo quando você já não aguenta mais. Essa ordem, em Deuteronômio 31, é um chamado para você se levantar, olhar para frente e continuar caminhando com coragem, sabendo que Deus vai com você em todo momento. Repare que esse versículo aparece num momento de transição, de incerteza. Moisés está passando a liderança para Josué, e o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. Mas não seria uma entrada fácil. Havia gigantes, batalhas, decisões a serem tomadas. E o que Deus faz? Ele lembra a eles que não vão sozinhos, que o sucesso deles não depende do número, nem das habilidades, e sim da fidelidade dele. E isso continua sendo verdade para nós hoje. Força e coragem não são emoções que aparecem quando tudo vai bem. São decisões que nascem da fé. É olhar para o que vem e dizer, sim, pode ser difícil, mas eu não estou sozinho. Deus está comigo. E quando esse pensamento está enraizado no seu coração, então você consegue avançar mesmo com os joelhos tremendo. Você consegue obedecer mesmo sem entender totalmente o caminho, porque você sabe quem vai à sua frente. E é importante entender algo. Corajoso não é quem não sente medo. Corajoso é quem, apesar do medo, decide confiar. Quem obedece quando tudo ao redor diz para parar. Quem continua crendo quando outros já desistiram. Essa é a coragem que nasce da fé. Uma fé que não se baseia no que você sente, mas no que Deus disse. Obedecer a Deus exige coragem, porque muitas vezes seguir a vontade dele significa nadar contra a corrente. Significa renunciar ao que é fácil, ao que parece lógico, ao que dá segurança imediata. Mas também significa caminhar no eterno, no que transforma, porque a obediência sempre abre portas que o medo jamais consegue tocar. E quando você fraquejar, porque sim, todos nós temos dias em que a coragem parece ter se escondido. Lembre-se disso. Você não foi chamado para lutar sozinho. Deus luta com você. Ele é o seu respaldo, a sua força, o seu escudo. Ele não fica observando de longe. Ele está com você na linha de frente. E nesses dias, você também precisa da comunidade de fé, de pessoas que te lembrem as promessas de Deus, que te levantem quando você estiver cansado, que orem com você quando você não tiver palavras. Porque todos nós precisamos de uma voz amiga que diga, continue, Deus ainda não terminou com você. Se hoje você se sente fraco, não se condene. A fraqueza não é sinal de fracasso, é sinal de que você é humano. Mas é justamente aí, nesse ponto mais baixo, que a força de Deus se aperfeiçoa. Ele não te pede para fingir força, e sim para ir até Ele e recebê-la. E uma forma poderosa de fazer isso é declarar em voz alta a palavra dele. Pegue Deuteronômio 31, memorize, repita, faça disso parte da sua oração diária. Senhor, hoje eu me esforço, hoje eu tenho bom ânimo, porque eu sei que Tu não me deixas nem me abandonas. E quando você vir alguém desanimado, compartilhe essa promessa. Não só com palavras, mas com atitudes. Às vezes, uma conversa, uma mensagem, uma oração compartilhada pode acender a chama de coragem que a pessoa tinha perdido. Porque quando fortalecemos outros, nós também somos fortalecidos. Então hoje, decida caminhar com essa convicção. A sua força não vem de você, mas do Deus que nunca falha. Avance, mesmo que o caminho seja íngreme. Resista, mesmo que as forças vacilem. E lembre-se, a sua coragem não é um peso, é um presente que Deus coloca em você quando você decide confiar. Viva pela fé, fale com autoridade e haja como alguém que sabe que o seu futuro está nas mãos do Todo-Poderoso. Número 11. Entregue as suas preocupações a Deus, 1 de Pedro 5, versículo 7. Há momentos em que a ansiedade parece envolver tudo, não é? Como se estivéssemos carregando uma mochila invisível, mas muito pesada.
uma que ninguém mais consegue ver, mas que nos cansa, nos estressa e às vezes até nos paralisa. E o mais difícil é que muitas vezes tentamos seguir como se nada estivesse acontecendo, como se dessemos conta de tudo. Mas a verdade é que não fomos criados para carregar sozinhos. Por isso, 1 de Pedro nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E não diz isso como uma frase bonita para acalmar. Diz como um convite real para viver com mais confiança, com mais descanso, com mais paz. Repare que a chave está em duas palavras: toda e ele. Não diz algumas ansiedades, nem as maiores, ou as que você já não consegue mais suportar. Diz toda. Tudo o que te preocupa, tudo o que te tira o sono, tudo o que você não consegue controlar. Aquilo que fica rodando na sua cabeça, aquilo que você não sabe como resolver, isso também você pode entregar a Deus. E a segunda coisa, Ele tem cuidado de vós. Ou seja, você não está deixando as suas preocupações ao acaso. Você não está jogando no vazio. Você está confiando àquele que realmente pode fazer algo com elas. Aquele que vê o que você não vê. Aquele que conhece o que vem pela frente e sabe exatamente do que você precisa. E o que é, de fato, a ansiedade? É essa angústia que nasce quando sentimos que algo está escapando das nossas mãos. É esse pensamento que não para, essa pressão no peito, esse alarme interno que parece não desligar. E sim, todos nós já sentimos isso alguma vez. Mas viver preso à ansiedade não é o plano que Deus tem para você. Ele quer que você encontre descanso, que confie, que você consiga dizer: eu não entendo tudo, mas eu sei que não estou sozinho. O profeta Elias passou por algo assim. Depois de uma grande vitória espiritual, ele se sentiu completamente sobrecarregado. Fugiu, se escondeu e até desejou morrer. Estava esgotado, física e emocionalmente. Mas sabe o que Deus fez? Não o repreendeu. Não o acusou de falta de fé. Deu comida a ele, deixou-o descansar, falou com ternura, sustentou, restaurou, levantou. Porque Deus é assim. Ele não apenas ouve a sua oração, Ele também vê o seu cansaço, sabe o que você está carregando, mesmo que você não diga em voz alta, e Ele cuida de você. Então, como se entrega a ansiedade a Deus? Comece falando com Ele, com as suas palavras, com sinceridade. Conte o que dói, diga o que você não sabe como lidar. E depois, solte. Às vezes isso significa escrever, outras vezes orar em voz alta, ou conversar com alguém de confiança, ou com a sua comunidade de fé. O importante é não guardar, porque quando você solta, você abre espaço para a paz dele entrar. Uma paz que não depende de tudo se resolver, e sim de saber que você está em boas mãos. Claro, a ansiedade nem sempre desaparece na hora. Às vezes ela volta, insiste, mas em vez de você se frustrar, encare isso como uma oportunidade de confiar de novo, de voltar a entregar a Deus, de lembrar a promessa dele: Ele cuida de mim. Essa verdade não muda com as suas emoções. Não depende de você se sentir forte ou fraco hoje. Ela é constante, e quanto mais você cultivar a sua relação com Deus, mais fácil vai ser descansar nele. Quando você passa tempo com Ele, quando lê a palavra, quando o adora, o seu coração se fortalece. Não é mágica, é uma relação viva. Uma relação que te dá paz, que te levanta e que te mostra outra forma de enxergar a vida. Hoje, eu quero te incentivar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva as suas cargas, dê nome a elas e, em oração, entregue tudo a Deus. Diga: Senhor, isso está pesado para mim, mas hoje eu decido confiar no teu cuidado. E depois, agradeça. Mesmo que você ainda não veja a solução, dê graças porque você sabe que está nas mãos dele. Porque quando você entrega a sua ansiedade, você está abrindo a porta para a paz dele. E quando você confia em Deus, nada te derruba com tanta facilidade. Número 12. Quando sou fraco, então sou forte. 2 de Coríntios
12, versículo 9. Às vezes pensamos que, para Deus agir na nossa vida, precisamos ter tudo sob controle, que precisamos ser fortes, constantes, capazes. Mas olha, Deus não está procurando a sua perfeição, Ele está procurando a sua disposição, porque a palavra dele, em 2 Coríntios 12, é clara. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer que justamente no lugar onde você sente que já não aguenta mais, é onde o poder de Deus se manifesta com mais força. Você não precisa aparentar força quando está esgotado. Você não precisa fingir que está tudo bem quando por dentro você se sente vazio. Porque a graça de Deus é suficiente. E sim, é mais do que suficiente. Sabe o que isso significa? Que mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que te falte energia, motivação ou clareza, a graça dele te sustenta, porque não depende do seu desempenho, depende da fidelidade dele. E essa graça não é uma desculpa para você ficar parado, é um impulso para avançar apesar de como você se sente. É uma força que não nasce de você, mas que opera em você. Ela te levanta quando você já não consegue. Ela te acalma quando tudo parece fora de controle. E te renova quando você sente que não tem forças para continuar. Você já sentiu que a sua fraqueza te desqualifica? Que existem áreas na sua vida que você simplesmente não consegue administrar? Que você já tentou de tudo e nada muda? Então, deixa eu te dizer. Essa mesma fraqueza pode ser o cenário perfeito para Deus ser glorificado. Não porque Ele goste de te ver fraco, mas porque é justamente aí que o poder dele aparece com mais clareza. Porque quando a sua força termina, a dele começa, e ele nunca se cansa. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Ele falava de um espinho na carne, algo que doía, que o limitava. Ele pediu a Deus 3 vezes para tirar aquilo, e Deus respondeu, a minha graça te basta. Em outras palavras, eu não vou tirar, mas eu vou estar com você. E isso é mais do que suficiente. Às vezes nós oramos para Deus tirar a prova, mas o que Ele faz é nos dar força para atravessá-la. E isso também é um milagre. Quando você começa a viver a partir da graça de Deus, a sua forma de encarar a vida muda. Você para de se esforçar para provar ao mundo que consegue sozinho e passa a confiar que não está sozinho. Você deixa de depender das suas próprias capacidades e começa a se apoiar na suficiência dele. E isso não te torna mais fraco. Pelo contrário, te torna mais forte do que nunca, porque você não está caminhando com a sua força, e sim com a força do Deus Todo-Poderoso. E algo muito importante, a sua fraqueza também pode ser o seu testemunho. Porque quando as pessoas virem você vencer coisas que elas jamais imaginariam possíveis, elas vão perguntar, como você conseguiu? E você vai poder dizer, não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Mostrar a sua fragilidade não te torna menos espiritual, te torna mais real. E é disso que este mundo precisa, pessoas autênticas, que não escondem a dor, mas que mostram a esperança que encontraram em Jesus. Agora, é verdade que há dias em que a fraqueza parece mais forte do que a fé, dias em que você quer desistir, mas é justamente aí que você mais precisa se conectar com a fonte, com a palavra, com a oração, com a presença dele, porque a graça que te sustentou ontem também está disponível hoje. Cada dia traz a sua própria batalha, e a cada dia você pode renovar as suas forças nele. Então hoje eu te convido a parar de resistir, a parar de carregar tudo sozinho. Identifique essas áreas em que você se sente fraco e apresente isso a Deus. Diga com sinceridade, Senhor, aqui estou. Eu não tenho tudo resolvido, mas confio na tua graça. E depois caminhe de cabeça erguida. Não porque você seja suficiente por si mesmo, mas porque a graça dele é mais do que suficiente. E quando você é fraco, então de verdade você é forte, porque você está sendo sustentado pelo maior. Número 13.
Deus te acompanha nos vales escuros. Salmo 23, versículo 4. Quando você está num vale escuro, a última coisa que você quer sentir é solidão. E, no entanto, é a primeira coisa que muitos experimentam. É essa sensação de caminhar entre sombras, sem saber se vai conseguir sair, sem entender por que está passando por isso. Mas é justamente aí, no meio da dor, da incerteza e do medo, que Deus se torna mais real. Porque, como diz o Salmo 23, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Ele está conosco. A presença dele não se afasta na escuridão. Pelo contrário, se torna ainda mais evidente. E repare em algo importante. O versículo não diz, se você andar, e sim, ainda que eu ande. Isso significa que ele dá como certo que esses momentos vão chegar. Não é uma questão de se você vai atravessar um vale, e sim de quando isso vai acontecer. Porque todos nós, cedo ou tarde, enfrentamos situações que nos abalam. Doenças, perdas, ansiedade, crises financeiras, rupturas. Tudo isso pode se transformar num vale profundo. Mas esse trecho também nos lembra que não fomos feitos para ficar ali. O vale faz parte do caminho, ele é atravessado. E enquanto você caminha, Deus caminha com você. Você sabia que o medo perde força quando você se lembra de quem está ao seu lado? Não é que a ameaça desapareça do nada, mas o temor diminui quando você sabe que o Todo-Poderoso está com você. Ele não terceiriza o seu cuidado, ele não envia outro no lugar. Ele mesmo, com a sua vara e o seu cajado, está presente, te protegendo, te guiando, garantindo que você não se perca nem pare. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, ele está agindo. Davi sabia muito bem o que era passar por vales, perseguições, traições, noites de fuga. Mas a confiança dele não vinha das armas ou da estratégia. Vinha de saber que Deus estava ali. Que o mesmo Deus que o livrou do urso e do leão o acompanhava em cada batalha. Por isso, ele pôde escrever esse salmo com tanta certeza. E essa segurança não era só dele. Essa promessa continua viva para você hoje, porque o mesmo Deus que sustentou Davi quer sustentar você também. Às vezes, a parte mais difícil do vale não é a dor, e sim a duração. Parece que não termina, que não há saída, que você está dando voltas na mesma coisa, uma vez atrás da outra. Mas deixa eu te lembrar de algo. O vale não é eterno. Ele tem um começo e tem um fim. E enquanto você o atravessa, Deus não te solta. A presença dele é o seu maior recurso. Você não precisa entender tudo, só precisa saber que não está sozinho, porque não existe sombra tão densa que possa apagar a luz dele. E mais uma coisa, a presença dele nem sempre vai se manifestar como um milagre evidente. Às vezes, você vai percebê-la num abraço, numa palavra na hora certa, numa oração que chega justamente quando você está prestes a desistir. Deus também se move no cotidiano, no simples, nos pequenos detalhes. E quando você aprende a reconhecê-lo ali, você percebe que ele nunca foi embora. Então, se hoje você está atravessando um vale escuro, não se feche em silêncio, não se isole. Fale com Deus, recite o Salmo 23 uma e outra vez. Escreva o que você está sentindo, busque apoio na sua comunidade de fé. E, acima de tudo, continue caminhando. Não pare, porque existe uma mesa preparada para você do outro lado. Existe um propósito que continua firme. E esse vale, mesmo que tenha te enfraquecido, não tem poder para te destruir se Deus estiver com você. Hoje eu quero te encorajar a fazer um ato de fé. Olhe ao redor, mesmo que tudo pareça cinza, e declare em voz alta: eu não temerei, porque tu estás comigo. Porque essa confissão não só fortalece você, ela também desafia a escuridão. Lembre-se, se há sombra, é porque ainda existe luz.
E essa luz é Cristo, o seu pastor, o seu guia, o seu refúgio. Ele vai te levar para além do vale, para uma nova etapa cheia de vida, restauração e propósito.